Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, obrigada pelo convite. Eu sou a Ana, cofundadora da Mingu, uma plataforma de audioguias. Sou cofundadora juntamente com o Luiz, que está aqui do meu lado. Pessoal, tudo bem? E a gente veio aqui para dar umas dicas para vocês de como publicar um audioguia, tá? Então, vamos começar um pouquinho falando de inovação. Quando a gente pensa em inovação, a gente pensa em coisas mais mirabolantes, né? Como robótica, hologramas, óculos de realidade virtual. Mas a inovação, ela pode ser muito mais simples que isso, tá? Então, eu trouxe para vocês, talvez vocês já conheçam, principalmente a foto da esquerda, que é a bandejinha de bananas. Então, essa bandejinha de bananas tem 6 bananas em estágios diferentes de maturação, né? Não deixa de ser uma inovação, porque quando a gente compra um cacho de banana, a gente chega um momento que fica tudo maduro ao mesmo tempo e a gente não... Ou acaba tendo que comer banana todo dia, ou inventar receita. Enfim, né? Já a foto do outro lado foi uma foto que eu mesma tirei. Eu estava num hospital acompanhando uma pessoa numa cirurgia e olhando para baixo da janela, eu vi um QR Code gigante em cima do telhado de uma cafeteria e de lá eu escaneei mesmo o QR Code, caiu direto no delivery do pessoal e consegui pedir meu lanche. Então, nenhuma das duas coisas que eu mostrei para vocês agora tem nada de tecnológico. Eles só fizeram a mesma coisa de um jeito diferente. E no turismo, né? A gente se pergunta, no turismo brasileiro, uma das inovações que tivemos passa pela evolução de um aparelhinho chamado AudioGuide, que vocês já conhecem, né? Um aparelho muito comum dentro de museus na Europa e nos Estados Unidos, que permite você visitar o local ouvindo a explicação no teu próprio idioma. Então, da evolução desse aparelho, que já existe há muito tempo, surgiram os passeios audioguiados, que eles têm vários formatos, né? Então, hoje temos alguns tipos de passeio. Um deles já muito conhecido, que é aquele ônibus sem teto, né? Que é o Hop-on, Hop-off. Ele é um passeio audioguiado, onde você entra, você vai seguir uma rota pré-definida e vai ouvindo o áudio ali no teu próprio idioma da explicação daqueles locais que você está passando, né? Os audioguias dentro de lugares específicos, como igrejas e museus, também já é realidade, né? Então, geralmente você escaneia o QR Code, tem acesso ao conteúdo através de um aplicativo ou direto o arquivo ali do conteúdo, né? E as plataformas também, que existem tanto portais, sites, né, na web, como em aplicativos, né? E qual o valor que isso agrega para o turista, né? Bom, primeiro, a autonomia. O audioguia permite que o turista tenha liberdade de ir e vir, que faça tudo no seu ritmo, que comece a ouvir agora, termine amanhã, enfim. Ele faz do jeito que ele quiser. E o conhecimento, porque uma das principais características do audioguia é entregar todo esse conteúdo em vários idiomas, né? Então você não fica naquela de viajar e mas eu entendo espanhol, chega lá, não entende tudo que o guia falou em espanhol e alguma coisa deixa a desejar, né? Então, como é que a gente publica, né, esses audioguias? Bom, a parte técnica é muito simples. Através de um computador ou aplicativo, você já consegue publicar um audioguia, tá? O que pega mais o que vai despender mais tempo é você escolher a plataforma que você vai usar. Elas têm muitas diferenças, principalmente quanto ao modelo de negócio, monetização, o público-alvo que ela atinge, a abrangência territorial, custos, entre outras coisas. Então, você, na verdade, tem que estudar os audioguias que tem disponíveis aí ao seu alcance para as plataformas, né, que existem ao teu alcance, e ver qual que se encaixa mais na tua expectativa. Tá? Mas a gente veio aqui para dar algumas dicas, né? Então, vamos colocar a mão na massa. E antes disso, eu só quero falar uma coisa. Audioguia não é audiodescrição, tá? Então, audiodescrição vem de encontro à acessibilidade, pessoas com deficiência visual, tá? Então, se eu fosse, por exemplo, fazer uma audiodescrição minha agora, eu diria que eu sou uma mulher de pele clara, com os cabelos curtos e castanhos, vestindo uma camisa polo preta. Então, isso seria uma audiodescrição, tá, gente? O audioguia, ele não vem de encontro a isso. Então, vamos começar. Se você quiser fazer um audioguia do seu passeio, da onde você começa a pensar, né? Então, você tem que pensar primeiro numa rota, que são pontos pré-definidos, e nos áudios que vão conter nesses pontos que você sinalizou nessa rota, tá? Então, vamos falar da rota primeiro. Então, a gente costuma dizer que o melhor audioguia que você vai fazer é aquela que está numa rota que já seja do seu domínio, tá? Então, aquela rota que você já faz presencialmente, que você já tem aquela
contação de história internalizada dentro de você, vai ser muito mais fácil começar por ela. Nada impede você desenvolver um conteúdo novo, para uma rota diferente, mas isso vai te exigir mais tempo, mais estudo, mais empenho agora nesse começo, né? Então, o ideal é você começar com alguma coisa que você já domina, tá? Entendendo que a gente já definiu uma rota agora, vamos falar dos áudios. Então, primeira dica de áudio aí. Faça questão de retratar quem você é. Gente, assim, ó, sotaques, a tua voz e as gírias humanizam o conteúdo. Fazem parecer que você está do lado de um usuário. E isso não fui eu que disse, não. Foi uma cliente nossa que comprou um audioguia de Porto Alegre, e o guia de Porto Alegre, ele usa e abusa do bar, do tchê, do tri, e ela deixou um depoimento dizendo que a voz dele, o jeito que ele estava falando, fez ela achar que ele estava do lado dela. Então, assim, realmente é muito gostoso, o conteúdo dele é muito gostoso de ser ouvido, principalmente por esses trejeitos que ele tem, tá? Então, essa é a primeira dica aí. Segunda dica, vamos lá. Você pode e deve fomentar a economia local. Sabe aquele passeio que você faz presencial, que você para numa lojinha de artesanato local? Ou aquele pastel com caldo de cana gostoso, que você para no meio do caminho para o teu cliente experimentar? Tudo isso pode estar no seu audioguia, tá? Então, por exemplo, você pode... Agora, eu vou citar alguns exemplos de audioguias que a gente tem, que o pessoal fala desse jeito, tá? Então, você pode falar, por exemplo, vamos agora ao ponto 6 do passeio. Segue o mapa no teu aplicativo e presta atenção que no meio do caminho vai ter uma lojinha da Tia Maria, com vários produtos de artesanato local, vale a pena uma visita. Então, você pode falar sobre a lojinha da Maria dessa forma no teu audioguia, sugerir uma parada lá. Vamos lá, terceira dica, brincadeiras são bem-vindas. Fica muito legal o audioguia com brincadeiras, tá, gente? Pode ser quiz, pode ser pergunta e resposta, né? Então, vou dar um exemplo aqui também que eu gosto bastante, que é o seguinte, imagina que você está fazendo um passeio e o áudio fala assim, ó, vamos agora para o ponto 4 do passeio. Segue teu mapa e presta atenção nas placas com os nomes das ruas durante o trajeto. Chegando a ter uma pergunta. E ao chegar lá, quando o turista chega lá, você fala, chegamos ao ponto 4 do nosso passeio. E a primeira coisa que quero saber, antes de te falar mais sobre esse lugar, é o que tinha de diferente nas placas das ruas. Notou que algumas são azuis e outras são marrons? Por quê? E aí ele explica o porquê. Certo? Então, vamos lá. Quarta dica. Dê orientações claras de posicionamento. Lembre que você não está junto com o turista na hora. Então, na hora que você vai gravar o teu áudio, você deve falar assim, ó. Você deve ter certeza que ele está posicionado no local correto para que ele ouça o teu áudio. Então, você pode falar algo do tipo, chegamos ao ponto 2 do nosso passeio. Certifique-se de que você está em frente à fachada da catedral. Tá? É uma maneira de fazer isso. Quinta dica. O turista está ouvindo o seu áudio no local indicado por você. Esse é um erro bastante comum, tá? Quando você grava, muita gente grava assim, ó. Por exemplo, e foi lá naquele local onde chegaram os primeiros portugueses ao Brasil. Quando o certo é você falar, e foi aqui neste local onde chegaram os primeiros portugueses no Brasil. Porque você supostamente está naquele local junto com o teu turista. Ele tem que achar que você está ali com ele. Então, você tem que falar como se você estivesse lá. Certo? Vamos lá. Mais uma dica referente ao áudio. Dê tempo para o turista se deslocar. Sempre que você quiser que ele ande de um lugar para o outro e ouça o teu áudio ao mesmo tempo, mas que ele ouça em um outro local, um outro ponto no mesmo local ali, você pode falar algo do tipo assim, ó. Por exemplo, a gente tem uma situação dessa. As paredes dessa fachada foram feitas com pedra-sabão. Fique à vontade para pausar o áudio e tocar na construção. Sinta o aspecto liso da pedra. Então, ele pediu para a pessoa dar uma pausa e lá fazer um movimento de tocar na construção e depois seguir o áudio. Tá? Vamos falar agora da gravação em si. Algumas dicas de gravação. Primeiro, os dispositivos que você pode gravar são teu celular e teu computador. Tá? Eles são bons. Só pode fazer alguns testes, por exemplo, se você falar com um fone de ouvido, com microfone, fica melhor ou sem. Se você falar mais perto do dispositivo, vai ficar melhor ou sem. Tá? Se você fizer no celular ou no computador, então faça alguns testes nesse sentido. Limite as distrações do próprio celular. Então, se você fizer pelo celular, bota no modo avião, porque já aconteceu assim de a gente estar lá no segundo, terceiro minuto de gravação,
você está falando tudo certinho, né? Não errou nada, porém, entra uma mensagem de WhatsApp e faz você se distrair. Então, e às vezes até aquela mensagem que é só a vibração, aquele barulho vai aparecer, tá? Mais uma dica, então, configura o teu telefone ou o teu computador quanto à qualidade do áudio. Checa se tem essa opção no teu dispositivo, mas provavelmente tem. Bota numa qualidade, a melhor qualidade que tiver, vai gerar um arquivo mais pesado, mas não tem problema, é temporário. Tá bom. Escolha bem o local de gravação. Bom, na verdade, assim, escolha bem o local de gravação e principalmente a hora que você vai gravar, né? O momento mais silencioso do teu dia, quando as crianças já foram dormir, quando não tem carro passando na rua, o cachorro do vizinho parou de latir, né? Então, até o barulho de uma CPU de computador às vezes aparece. Então, tenta escolher bem o local e a hora que você vai fazer essa gravação. Esse local mesmo sendo na tua própria casa, tá? Uma dica é que locais com quadros, almofadas, tapetes e cortinas acabam sendo melhores porque eles abafam mais os ruídos externos. Se você está num lugar muito vazio, assim, sem nada, sua parede talvez dê eco, enfim, tem essas coisas que acontecem, tá? Mas aí você faz teste também num local mais cheio de coisa, e no local mais vazio você vai ver que mais cheio de coisas, de almofadas, tapetes, o som fica melhor. A gente costuma falar a respeito de tempo de áudio, tá? De dar um conselho, uma orientação. Áudios com menos de 30 segundos acabam ficando superficiais, tá? E com mais de 5 minutos cansativos. Então, o ideal é você dosar entre um tempo e outro, porém, vai depender do teu conteúdo, tá? Cada conteúdo é e é você que vai decidir isso, se cabe ali, né? Um conteúdo um pouquinho maior ou um pouco menor, se faz sentido. Mais uma dica, escreva o texto antes de gravar. Bom, não precisa falar muito sobre isso, né? Quando a gente escreve antes de gravar e dá uma treinada, a gente evita gagueira, evita aquele tempo demasiado de silêncio, né? Que a gente fica pensando o que vai falar. Aqueles enfim. Isso aí tudo se evita se você tiver escrito. Bom, e por última dica aí, consulte um estúdio de gravação. Muitas vezes, estúdios de gravação têm preços bem acessíveis. A gente acaba não consultando, achando que é caro, mas eles muitas vezes têm preços acessíveis e eles podem poupar muito tempo, porque é um lugar já preparado para você fazer o teu conteúdo ali sem interrupção de barulho externo. E também o profissional lá do estúdio de gravação pode editar o teu áudio, tá? Você consulta ele pode editar para que fique... para que você, se caso você erre, ele possa tirar ali um pedaço do áudio que não ficou bom e fazer a edição. Gente, era isso que a gente tinha aí para mostrar por hora. Aqui está o meu telefone e meu e-mail. Se vocês tiverem mais dúvidas, pode me contactar. E foi um prazer estar aqui com vocês.